programação. Santo Eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor vai abençoar o pregador desta noite, que esta mensagem fale aos nossos corações. Siga para o bem das nossas vidas, abençoe cada família aqui representada. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 26 de abril de 2024, essa foi a irmã Daniela e agora virá aí para fazer a oratória, a pregação da palavra de Cristo, justamente o pastor Francisco José. Exatamente aqui é a rua Luiz Maranhão, Alvarado, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul. Boa noite. Planeta Terra, boa noite. Paz e graça do nosso Jesus Cristo para todos que estão presentes nesta noite e para aqueles que não puderam vir. Deus conhece os motivos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Essa noite nós vamos falar sobre duas parábolas. A parábola do jovem rico e a do filho pródigo. O jovem rico está em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 18. Esse é o canal Afonso Floresta. Seu Deus e eterno Pai, a tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Neste momento, ó Pai, nós precisamos entendê-la para colocar em prática em nossas vidas. Que teu Santo Espírito seja derramado em nossos corações neste momento, em nossas mentes, abrindo o nosso entendimento. Fala conosco, ó Pai, que nós estamos a te ouvir. Essas bênçãos nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar? Bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a teu pai e a tua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá nos céus, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Qual a lição que nós podemos tirar dessa palavra do jovem rico? Eu acho interessante que o jovem responde para Jesus que ele tem observado desde a mocidade, desde a sua juventude. Mas Jesus não perguntou se ele somente observava. Jesus não perguntou se ele somente conhecia. Jesus queria saber no íntimo daquele jovem se ele realmente levava a sério o conhecimento da palavra de Deus. Porque existe um texto na Bíblia que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que diz que conhece a Jesus. Tem muita gente que diz que sabe quem é Jesus, sabe o que Jesus fez, mas na hora de tomar a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, aí recuam para trás. Por que isso acontece na vida de muitas pessoas? Por que o jovem rico, ao saber que ele tinha que pegar todos os seus bens, vender e dar o dinheiro aos pobres, por que ele recuou? A história não relata mais avante a história desse jovem, mas nós entendemos que este jovem decidiu ficar ao lado da riqueza, não abrir mão do que ele tinha, porque o que ele tinha era muitas coisas. Mas será que Jesus queria que ele desse toda a sua riqueza para os pobres? Será que era isso que realmente a mensagem de Jesus para ele estava querendo dizer? Existe uma outra mensagem
a mensagem das duas moedas da viúva. E nós entendemos que as duas moedas da viúva, a palavra de Deus diz que era tudo o que ela tinha. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o que ela tinha. Algumas pessoas davam uma porcentagem, 10%, 20%, 30%, 40%, mas a viúva deu 100%. E o que Deus está querendo falar para mim, através dessas duas mensagens, da viúva e do jovem rico? Deus, nesse momento, Ele está falando para mim e para você, que nós devemos entregar a nossa vida sem reserva em seus braços de amor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele mantém todas as coisas com o seu poder. Eu acho muito interessante que Salmos 37, verso 5, diz assim, Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida por inteira. Não deixe por a metade. Tome a decisão correta, certa, para que você possa realmente usufruir das bênçãos celestiais que Deus tem reservado para nós. O jovem rico baixou a cabeça, deu as costas e foi embora. Ele não entendeu o que Jesus estava tentando falar para ele. Em outra história fala sobre Nicodemos. Está lá em João capítulo 3, a história de Nicodemos. Nicodemos tinha todo o conhecimento da palavra, tinha toda a doutrina da palavra de Deus. Nicodemos sabia o que era certo, o que era errado, sabia o momento certo de agir, o momento certo de calar. Nicodemos era um homem considerado o doutor da lei. Ele conhecia a letra da lei. Ele conhecia a lei no pé da letra. Ninguém sabia mais do que Nicodemos naquela época. Eu acho interessante que alguns comentários falam que naquela época as mães queriam que suas filhas namorassem, casassem com Nicodemos, porque era um homem de bom conceito, um homem íntegro, um homem que estava ali nas ordens do templo, comandando as missões religiosas. Mas diz que esse homem estava faltando algo em sua vida. Esse homem não era completo. Como em algumas situações eu e você não somos completos. Em algumas situações que nós enfrentamos em nosso dia a dia, nós não somos completos. Nós necessitamos de algo para sermos completos. Nós sentimos lá no fundo um vazio em nossa alma, em nosso ser e em nosso coração. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, com medo dos seus amigos verem ele conversando com o filho de um carpinteiro. Aí Nicodemos chega diante de Jesus e começa a conversar, tem um diálogo com Jesus. Ele diz: meu mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E aí Jesus olha assim: Nicodemos, tu deve nascer de novo. Aí Nicodemos vai e tenta driblar as palavras do mestre. O que é nascer de novo para mim e para você? O que era que Jesus estava querendo falar para Nicodemos naquele momento, dizendo que ele deveria nascer de novo? Aí Nicodemos, um homem muito inteligente, diz: será que o homem, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno de sua mãe? Será que era isso que Jesus estava querendo dizer para ele? Será que ele precisava voltar ao ventre materno de sua mãe e nascer como uma criança? Realmente, nós devemos nascer como criança, nos tornarmos dependentes de um Deus que tudo pode. E aí Nicodemos, ao escutar aquelas palavras, ele percebe que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que começar uma nova história. Ele tinha que entender que o seu conhecimento, que a sua estatura, que o seu dinheiro, que o seu conhecimento não levava ele a lugar nenhum. Não é o poder do homem, não é a força do homem, não é a inteligência, não é o dinheiro, não é as amizades, não é os seus bens materiais que vai levar o homem a algo melhor do que esse mundo tem a oferecer.
Nicodemos não entendeu, e a história fala que Nicodemos foi embora triste naquele momento, porque ele não queria reconhecer o humilde filho do carpinteiro como seu salvador. Mas a história conta que Nicodemos ficou relutando entre ele, o Espírito ficou trabalhando na sua mente, no seu coração, e lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado pelo pecado da humanidade, de todos os pecadores, Nicodemos olha para a cruz e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A pergunta é: o que aconteceu com Nicodemos? Será que Nicodemos, por ter todo o conhecimento, por ter toda a pompa, todo o privilégio de um doutor religioso, doutor da lei, será que isso o conduziu à salvação, a ser uma pessoa melhor? Não. Aos olhos da humanidade, Nicodemos era uma pessoa perfeita, mas ele necessitava de algo mais extraordinário, mais especial em sua vida. Nicodemos sentia um vazio lá no fundo da alma. Eu sei que algumas pessoas ainda hoje sentem vazio no seu coração. Não são completos porque necessitam de algo. Eu estudei um tempo desse sobre princípios, e uma pesquisa confirma que no nosso cérebro existe um espaço menor de todos os espaços, e esse espaço é o espaço de Deus. Deus pede, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vida espiritual, mas Deus pede 10% do que eu tenho. Não é 10% do seu dinheiro que eu estou falando nesse momento. Ele pede somente 10% do seu tempo, da sua vida, para que algo extraordinário possa acontecer na sua história. Ele não quer que você tire todo o tempo, todas as 24 horas para Ele, não. Só se você tirar 1 milésimo de segundo para esse Deus agir na sua vida, Ele age. Porque Ele é o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Lá em João capítulo 15 fala de uma outra história, da palavra do filho pródigo. Quem sabe dizer o que é filho pródigo? Mão aberta. Aquele que não sabe controlar os bens. Parcimonioso é justamente o inverso, o antônimo. Filho pródigo é aquele que vive uma vida regalada, uma vida longe do pai, uma vida em que ele achou que ser livre era estar fazendo a sua vontade. Lucas 15. Ele achou que liberdade era estar longe da casa do pai com o seu dinheiro. Quantos jovens não têm vivido uma vida assim hoje? Eu fui um desses jovens no meu passado. Enquanto aquilo que eu achava que era liberdade se tornou a minha escravidão. Começou a fazer as suas vontades, os seus desejos. Chegou para o pai: pai, me dá parte dos meus bens. O que nós entendemos quando o filho chega para o pai em vida e pede a sua parte dos seus bens? O filho desejou a morte para o pai. Quer matar o pai, né? Porque a herança só é concedida quando o pai morre. O filho estava pedindo a herança quando o pai ainda estava vivo. Dá-me a parte de meus bens. E o pai não discutiu 2 vezes. O pai, algum dia, pegou a sua parte dos seus bens e deu a ele. E ele saiu para uma terra bem longe. Lá no Salmos, capítulo 33, verso 7, diz que os olhos do Senhor contemplam todos os moradores dessa terra. Os olhos do Senhor nesse momento estão fitados em você, em mim. Ele sabe a minha necessidade. Ele sabe a minha fraqueza. Ele sabe o que me faz alegre, o que me faz triste. Ele sabe o íntimo da minha alma, Ele conhece. Lá no Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Ele conhece a palavra antes de sair da minha boca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está preocupado com a nossa vida nesse momento. Quais as decisões que eu tenho tomado? Quais as escolhas que eu tenho feito? Quais os programas que eu tenho assistido? Quanto tempo eu tenho tirado para estar na presença desse Deus? O
O filho pródigo pediu só uma parte, o pai deu e ele saiu. Aí conta a história quando ele estava bem longe. Começou a se prostituir, a beber, a usar o que ele queria usar, a sair com mulheres, a pagar bebida para os outros. Aquele tipo de homem rico que tem muito dinheiro que quer aparecer. Foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele, como é que se diz? Pintou a imagem de homem bem sucedido. Mas o homem bem sucedido um dia passou a ser um homem mal sucedido. E naquele país, o dia dele acabou, naquele país veio uma fome. E aí ele ficou agora passando necessidade. Longe do pai, longe de casa, longe da família. Sem nada. Diz a história, Lucas capítulo 15, diz que ele comeu o que sobrava dos porcos. A que ponto o ser humano tem que chegar para entender que na presença do Deus Criador de todas as coisas, ele vive como um príncipe? Até que ponto a humanidade tem que ir para entender que na presença de Deus é o melhor lugar do mundo? E a história conta em Lucas capítulo 15 que o filho disse assim, ó. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Capítulo 15, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus servos, teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Mais adiante, o verso relata que quando o filho vinha, o pai o avistou de longe. Vamos dizer que o pai avistou ele milhares e milhares de quilômetros. Longe, bem longe. Mas por que o pai avistou ele bem longe? Porque o pai estava à espera do filho. Não importa o que o filho tenha feito. Não importa o que o filho tenha dito para o pai. Não importa o que ele deixou de fazer, o que ele fez. O amor do pai era o mesmo amor pelo filho ingrato. O filho que desejou a morte, o pai estava ali aguardando a sua volta. O pai sabia que ele voltaria. Agora, por que o pai sabia que ele voltaria? Porque o pai é o pai de amor, um pai de misericórdia, um pai de perdão, um pai que eu e você sabemos que encontramos guarida quando corremos para os seus braços de amor. E a história conta que ao ele avistar o filho e o filho avistar o pai, ambos, ele achou que o pai não ia recebê-lo como ele queria ser recebido. Achou que o pai ia tratar ele como um servo, como um trabalhador, mas não foi assim. O pai correu ao seu encontro e o abraçou. Meus irmãos, a história conta aquele filho, eu acho que o arrumado dele foi simplesmente tomar a decisão de voltar para a casa do pai. Mas a história conta que ele estava cheirando mal, fedorento. Você vê hoje nas calçadas, nas ruas, nas vielas, hoje, pessoas que abandonam o celular e vivem na sarjeta, fedendo, sujo. Era exatamente como o filho pródigo se encontrava. Mas o pai não questionou, ele o abraçou e o amou como nunca havia amado aquele filho. E aí o filho mais velho, que estava indo sempre com o pai, disse: pai, ele gastou os seus bens e agora o senhor recebe. Ele disse: o teu irmão estava morto, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E diz que o pai mandou fazer uma festa. A quem representa? O que representa esse pai na história do filho pródigo? O meu Deus, o seu Deus. O Deus que está sempre de braços abertos, esperando os seus filhos virem até Ele e encontrar refúgio em seus braços de amor. O que nós estamos esperando para nos entregarmos inteiramente a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, de perdão? Histórias, ambos têm o mesmo significado. Ambos essas histórias mostram
que o Deus a quem nós servimos é o Deus que está preocupado com todas as áreas da sua vida. Não importa quão longe você foi. Não importa quantos males você fez. Sabe por quê? Porque esse Deus é um Deus de amor. É um Deus que lá em Romanos capítulo 5, verso 7, diz assim, ó. Boa noite. Mas Deus prova o seu amor para comigo e com você. Que sendo eu e você ainda pecadores, Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele não veio, lá em João capítulo 1, verso 14, eu falei na mensagem, ele morreu na mensagem anterior. Dia 26 de abril de 2024, culto Ele ao ar falou na livre, mensagem, eu falei na mensagem Rua anterior. Luiz Maranhos, Alvorada, Fortaleza, Ceará, João, Brasil. aqui, ó. João 1,14 diz que Esse é o o pastor verbo Francisco José. se fez carne. O verbo se fez carne. Mas quem é o verbo? O que nós entendemos, o que é o verbo? Nós entendemos quando nós voltamos para o verso 1 de João capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então João capítulo 1, verso 1 diz que o verbo era Deus. Deus se fez carne, porque o Deus Todo-Poderoso, todo cheio de resplendor e glória, se fez carne, porque a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que lhes daria um sinal, e a lhes daria um filho, e ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer, Deus comigo e com você. Emanuel quer dizer, Deus conosco. Deus precisou habitar entre nós, seres humanos caídos, pecadores. Mas por quê? E para quê? Para mostrar em pessoa o amor que Ele tem por mim e por você. Romanos capítulo 3, verso 26 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é que eu e você somos? Pecadores. Nós somos pecadores. E o que é que eu e você merecemos? A morte. Essa é a realidade, não temos como fugir dela. Não éramos para morrermos, não éramos. Mas nós, seres humanos, escolhemos. Quando Deus disse lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, certamente se comeres, morrerás. Deus advertiu a humanidade, se eles desobedecessem, se eles fizessem a sua vontade, eles morreriam. Aí a humanidade gerou a morte para si mesmo. Então o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte, mas Deus se fez carne para tomar o meu e o seu lugar. Ele tomou a minha pena. A sentença que eu merecia, Ele assumiu. A dívida era minha e Ele pagou. Ele pagou porque Ele é Deus de amor. Ele é um Deus de oportunidade. É um Deus de milagre. Um Deus de promessa. João 14, de 1 a 3, assim, ó, não se turbe, não se preocupe o vosso coração. Creias em Deus, creia também em mim, não é em mim não, é em Jesus. Creia em Jesus. Essa é uma das maiores promessas que está escrita na palavra de Deus, na Bíblia. Creias em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar. Olha aí, Jesus veio aqui a este mundo, nos ensinou a maneira que devemos viver, sofreu, morreu para pagar a minha pena, e aí subiu a eternidade para preparar um lugar para mim e para você. Que lugar é esse? Apocalipse capítulo 21, verso 4. Um lugar que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte.
Um lugar que só haverá paz, alegria e felicidade. É esse lugar que tem preparado para mim e para você. A morte não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. E será enxugado dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, só alegria. Ele foi preparar esse lugar. Esse lugar está preparado para mim e para você. Só uma pessoa pode impedir você de ir para lá. Sabe quem é? Você mesmo. A escolha somos nós que fazemos. O lugar está reservado. A conta foi paga. A hospedagem é certa. Aí você escolhe se quer ir ou não quer. Você escolhe se quer ser feliz, se quer livre, ou se quer continuar sendo escravo. Deus está dando oportunidade para mim e para você, esta noite, tomar a decisão certa de entregar a minha e a sua vida nas mãos dele. Ele não prometeu para mim e para você, se nós estivéssemos aceitando a ele em nossas vidas, nós teríamos uma vida de mar de rosas. Não, ele não prometeu isso. A Bíblia não mente. A Bíblia deixa bem claro quando diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A vida não é fácil para ninguém, é difícil. Mas lá em Filipenses 4:13 diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos dá força. A força não vem de mim. Eu jamais imaginaria que um dia eu estasse assim diante de pessoas como vocês, pregando este livro que eu não acreditava. Crentes iam pregar para mim, eu rasgava, jogava meio fora, botava os quentes para correr. Eu jamais acreditava que esse livro poderia fazer a diferença na minha vida. Agora, sabe qual foi o texto que mudou a minha história? É um texto que para muitos não tem tanto significado, mas para mim tem um significado de uma vida inteira. É João 14, verso 6. Diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí João capítulo 11, 25 diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esses dois versos mudou completamente a minha história. Eu estava morto em meus delitos, em meus desejos, em meus pecados, e Deus me deu a oportunidade de uma vida melhor. Hoje eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho minhas obras dentro da igreja. Tenho pessoas que me admiram. Tenho pessoas que abrem as portas das suas casas para que eu possa entrar e fazer orações, cantar louvores, ler a palavra. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a oportunidade que Deus dá para mim e para você esta noite. Crer unicamente nele e ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a mim e a você nesta noite. E nós possamos sair daqui com a certeza que Jesus é a única e maior preciosidade que eu e você precisamos. Não deixe sua decisão para amanhã. Não deixe para daqui a pouco. Tome a iniciativa de dar um passo em direção a esse Jesus. Por que eu estou aqui esta noite? Porque eu quero mostrar para vocês que eu sou melhor? Não, eu não sou melhor do que vocês. Não sou melhor do que ninguém que está aqui esta noite. Não, não sou. Mas eu conheço um Deus que é melhor do que todas as coisas. E é esse Deus que eu vos apresento esta noite. É esse Deus que eu tento levar para o mundo que está em volta de trevas. Ao mundo que está sem esperança. Ao mundo que não acredita que as coisas podem mudar para melhor. Eu não sei como está a sua vida esta noite. Eu não conheço você. Eu não conheço nem a mim mesmo. Mas Deus sabe o que você precisa. Deus sabe qual a sua maior necessidade. E eu tenho um recado para te dizer esta noite.
Ele quer suprir essa necessidade. Ele não somente quer suprir essa necessidade, mas Ele vai suprir. Mas para Ele suprir essa necessidade, eu tenho que permitir. Porque Ele não invade a sua vida. Lá em Apocalipse 3:20, Ele diz que bate a porta. Ele pede a entrada no seu coração. Ele pede a entrada na sua vida. Ele quer fazer morada na sua vida, na sua história. Ele quer fazer de você uma árvore de bons frutos. Eu não sei quão longe você foi. Se você foi mais longe que o filho pródigo, eu não sei. Mas o Deus a quem eu vos apresento esta noite é um Deus que não existe abismo profundo que o amor dele não possa entrar. Que você possa tomar essa decisão diante de Cristo e diante de seus familiares, amigos, parentes, porque essa foi a melhor decisão da minha vida. E essa pode ser a maior decisão da sua vida. Aceite esse Jesus. Tire a prova, tire os 9 fora. Faça uma experiência com Jesus na sua vida. Dê a oportunidade para Ele, mesmo em secreto. Tem vergonha de dizer que é crente? Tudo bem. Eu também tive. Como vestir uma roupa social foi difícil. Me escondia por trás das árvores, dos potes. Quem me deu a primeira roupa social foi até o Fernando. Acho que ele se lembra. E hoje, eu não vou para a igreja mais sem uma roupa social, gravata. Não existe. As coisas com Jesus, elas mudam. Não é eu que mudo sozinho, é Ele que muda, faz a diferença na minha vida. E Ele quer fazer essa diferença na sua vida essa noite. Busque esse Deus em secreto. Faça uma experiência com Ele na sua vida. Tire tempo para Ele e você verá a diferença. Que Deus abençoe a mim e a você nesta noite. Esse é meu desejo e a minha oração. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, te rendemos graças esta noite, porque temos a certeza que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Senhor Deus, aqui tem pessoas que necessitam aceitar o teu chamado. Mas eu entendo, Pai, porque eu também estive no lado que elas estão hoje, Pai, envergonhado, meio sem jeito. Mas, Senhor Deus, trabalha na mente, no coração de cada um que está aqui presente esta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um deles precisa nesse exato momento. Abençoa, Pai, nesse momento com saúde, com força, com sabedoria. E acima de tudo, Pai, abençoa com o Teu Santo Espírito, conduzindo a andar por pastos verdejantes. A Tua palavra diz, Pai, que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 cairão à Tua direita, mas Tu não serás atingido, porque o Senhor cuida de nós. Ó Deus, cuida desse povo que está aqui presente esta noite. Abençoa os seus familiares aqui representados. Enche a sua vida de graça, pois ela nos basta para sermos vencedores. Essas bênçãos nós te rogamos e te agradecemos, não porque merecemos, mas é no doce nome de teu Filho amado Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Valeu, Jesus. Esse foi o professor Francisco José, nesse dia 26 de abril de 2024, no culto ao ar livre aqui na rua Luiz Maranhão, Alvarado, Fortaleza, Ceará, né? Brasil. E agora vamos ouvir o professor Fernando. Próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente para juntos ouvirmos mais a palavra de Deus e recebermos o conforto que somente o Espírito Santo pode dar. Neste momento estamos todos convidados a participar, como diz o Marcos Cláudio, né? Forró bucho, acho que é uma canja, um caldo para esquentar um pouco desse frio. Que Deus nos abençoe. Valeu, Jesus. Até sexta-feira, pessoal.